graça e a paz. Você que já separou o seu suco de uva, o seu pão, nós vamos dar início à Santa Ceia do Senhor. Então, eu vos convido a que vocês abram as suas Bíblias lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 11. Vai ser a palavra em que nós meditaremos neste momento de Santa Ceia. Santa Ceia, que é um memorial do sacrifício do nosso Deus, um memorial do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ele foi moído, onde ele foi chicoteado, onde ele foi pendurado naquele madeiro, por amor de todos nós. Ele veio e ele se entregou por amor a todos nós. Então, você separou aí o seu suco de uva, o seu pão. Vamos, neste momento, consagrar os elementos para que possamos, em seguida, iniciar a ceia do Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus santo, misericordioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Neste momento, Senhor, nós vimos te agradecer, nós vimos glorificar o teu nome, Senhor. E nós vimos apresentar estes elementos, o pão, o suco de uva, consagrando-os a Ti, Senhor, para que possamos, Pai, dar início ao cumprimento da Tua palavra, onde Tu nos disseste que nós deveríamos celebrar a Santa Ceia como um memorial a Ti. Assim nós consagramos este elemento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, vamos pegar os nossos elementos e vamos meditar nessa passagem na palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Senhor nos instrui e ela nos diz o seguinte: neste momento é um momento de comunhão entre os cristãos. Comunhão a gente tem, é um momento de intimidade. Você só chama para sua casa, para sua mesa, aqueles que têm intimidade contigo. Então, a Igreja de Nova Vida, ela crê que para participarmos deste momento de Santa Ceia, é importante, é fundamental que você já tenha declarado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E, em segundo lugar, que você já tenha sido batizado, descido às águas. Então, amados, se você ainda não declarou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aguarde este momento para que possamos juntos celebrarmos a ceia. Então, pegue aí o seu pão, vamos meditar a respeito desse pão, desse pedaço de pão, e nós cremos que ele é uma simbologia. Nós não cremos que ele vai se transformar no corpo de Cristo, mas nós cremos que ele representa o corpo de Cristo, que foi moído, que foi transpassado, que sofreu, que carregou o peso daquela cruz, que foi chicoteado, que foi transpassado. Então, queridos, neste momento nós devemos fazer essa reflexão, trazer à nossa memória o sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador. Mas nós devemos trazer isso à memória com alegria, com entendimento de que isso foi feito por amor de todos nós. Cristo, o Cordeiro perfeito, o único capaz de tirar todo o pecado do mundo, o meu pecado, o seu pecado, ele levou e ele pregou naquela cruz do Calvário. E aí, para participarmos, a palavra nos ensina, e nós devemos trazer também à memória, que como ele levou todos os pecados na cruz do Calvário, a palavra nos diz que nós devemos nos examinarmos a nós mesmos. Então, amado, se você tem no seu coração algum sentimento de algo que você fez de errado, de algo que possa estar te confrontando neste momento, você deve apresentar essa situação ao nosso Deus. Aí no seu lugar, fale com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, examine-se a si mesmo e peça perdão pelos seus pecados. Não permita que a acusação do pecado te distancie do amor do nosso Deus, porque a palavra nos diz que ele fez de uma vez por todas. Ele prendeu, ele levou sobre si
todos os nossos pecados. Então, cabe a nós que cremos nele, não anularmos o sacrifício dele na cruz, nos tornando de novo escravos do pecado, nem pela acusação que o inimigo possa fazer por conta do pecado. Mas vale nós crermos, nós confessarmos o nosso pecado a ele, pedirmos perdão a ele e avançarmos no nosso fortalecimento da nossa fé, no conhecimento da sua palavra e da sua verdade, procurando não mais pecar, não mais cometer o mesmo pecado. Então, amados, medite aí nesse momento no seu lugar, peça perdão ao nosso Deus. Glórias a ti, tu és santo. Fiel. Feito isto, queridos, apresentamos este pão e vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz. Paulo diz à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, no verso de número 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão, em celebração do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Semelhantemente, amados, a palavra continua nos dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, queridos, o cálice que temos em mãos representa o sangue de Cristo, o sangue que foi vertido naquela cruz e que nos resgatou, que nos reconciliou com o Pai. A palavra nos diz que neste momento o véu do templo se rompeu de alto a baixo. Isso significa que o nosso Deus nos deu livre acesso ao Pai. Por intermédio de Cristo, hoje nós temos livre acesso ao Pai e podemos clamar a Ele. Podemos nos colocar diante dele e ele nos ouve, e ele nos ama, e ele nos é fiel, e pelo seu infinito amor, ele opera as suas maravilhas em nosso meio. Então, queridos, nós devemos celebrar, porque nós que cremos nele sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está, e ele habita em nós. Nós que já declaramos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e já não somos escravos, somos filhos, e como filhos herdeiros da sua promessa. Então, amados, com alegria, vamos celebrar e vamos tomar deste cálice em memorial do nosso Senhor, do poderoso Deus a quem amamos, a quem servimos. Em nome de Jesus, beba do seu cálice. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, Deus santo, misericordioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, te agradecemos mais uma vez, Senhor. Te bendizemos, te exaltamos, te adoramos, glorificamos o teu nome. Obrigada, Paizinho, pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos comprou, tu nos compraste por um alto preço, o preço do teu sangue vertido na cruz do Calvário. Ó Senhor Jesus, mas tu triunfaste, Deus. Tu venceste, Senhor Jesus. Tu ressuscitaste ao terceiro dia e vivo estás, Senhor. Ó Paizinho querido, obrigada.
Porque agora podemos clamar a Ti, Senhor. Podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Podemos, Senhor Jesus, ser direcionados pelo Teu Espírito, Senhor, que em nós habita. Então, Senhor, por este motivo, Pai, pela alegria da salvação, Senhor, que Tu nos concedeste, Pai, a vida eterna, Senhor, que Tu nos concedeste, nós damos glórias ao Teu nome e nós celebramos em comunhão com os nossos irmãos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já louvamos ao Senhor, já celebramos a Santa Ceia nesse primeiro domingo do mês. Nós, igreja, precisamos estar em comunhão, celebrando juntos a morte de Jesus Cristo na cruz, mas também nos lembrando da sua ressurreição, porque Cristo morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, está vivo, zelando e cuidando por cada um de nós. Então, que nós jamais nos esqueçamos disso. Nós temos um Deus que cuida de nós. E nesse dia especial de Santa Ceia, a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos, para trazer para a Igreja de Cristo, é a seguinte. O título da mensagem é O Conforto de Deus. Nosso Deus é um Deus que nos conforta,
Nosso Deus é um Deus que cuida de nós nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas, nos momentos de adversidades. E nós precisamos compreender que muitas vezes esse conforto de Deus, muitas vezes é a forma de Deus agir em nossas vidas, não é como nós queremos, não é conforme a nossa vontade, mas sempre conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, e muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas que acontecem, e às vezes nós queremos que Deus haja exatamente conforme nós planejamos, nós desejamos, mas as coisas com Deus não acontecem dessa forma. E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite, para que a gente possa ser alimentado por esta palavra e a gente não desista, e a gente persevere em continuar na sua presença, porque sua vontade se cumprirá sobre nossas vidas. Então eu já quero pedir aos irmãos, para iniciarmos essa mensagem de hoje, que abram comigo lá na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 1, vamos ler o versículo de número 3 inicialmente. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3, nosso versículo de abertura. Você está aí na sua casa, que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesse momento, mas os versículos também serão projetados aí na sua tela, para que você também possa acompanhar, se assim desejar. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai bendito, a Tua palavra foi lida mais uma vez, Senhor, esta noite aqui, e nós te pedimos, Pai, que Tu venhas a falar aos nossos corações, nesse dia em que nós rememoramos o Teu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas a nos ensinar sobre o Seu consolo, sobre o Seu conforto, sobre tudo aquilo que Tu faz em nosso benefício, para que nós não venhamos a sucumbir nas lutas, nos momentos de tristeza, do dia mau, Senhor, que todos nós passamos, Deus. Tanto, Deus, fala aos nossos corações, fala no profundo, Senhor. Tira de nós toda a raiz de amargura, tudo aquilo, Pai, que tem talvez tentado nos afastar de Ti, Senhor, por alguma situação que aconteceu conosco, mas em nome de Jesus, que toda a cadeia seja quebrada nessa noite, que todo sofisma, que toda altivez nas nossas mentes caiam por terra em nome de Jesus, e que nossas mentes e os nossos corações sejam terra fértil para receber a semente da Tua palavra, e que esta palavra frutifique em nossas vidas. Assim oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, relendo o versículo de abertura, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. O apóstolo Paulo, ele usa essa segunda epístola à igreja de Corinto para falar, para poder fortalecer a fé daqueles irmãos com o seu próprio testemunho de vida. Paulo, ele vai falar sobre tudo aquilo que ele tem passado, que ele passou naquele tempo em nome de Cristo. Paulo tenta fortalecer a fé daqueles irmãos através do seu testemunho de fé e de perseverança, porque nós que conhecemos um pouco da vida do apóstolo Paulo sabemos quantas dores, quanto sofrimento Paulo passou em nome do Evangelho, em nome de Cristo. E nesses versículos que nós iremos meditar hoje aqui, Paulo vai mostrar a sua gratidão a Deus, mesmo em meio a situações contrárias que ele passou, porque Deus, acima de tudo, apesar das situações contrárias da vida de Paulo, Deus sempre trouxe o conforto, o consolo.
no momento de tribulação, no momento em que Paulo estava sofrendo na sua carne e no seu emocional as piores das tribulações, as piores dores que ele poderia receber. Mas Paulo sabia que o Senhor era com ele. E através desta mensagem, eu espero que Deus fale ao teu coração. Talvez você esteja passando por um momento de luta, de dor, de tristeza, mas que você venha a entender que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é um Deus que conforta, que consola, que fortalece, porque todos nós passamos por dias difíceis em nossas vidas. O dia mau chega para todos, mas a diferença vai acontecer na vida daquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus, que consiga olhar além das circunstâncias momentâneas, que consiga, com olhos espirituais abertos, perceber que nem tudo acontece nas nossas vidas como nós queremos e no momento que nós queremos, porque ainda que aos nossos olhos naturais nós percebamos de uma forma ruim certas situações, tudo tem um propósito maior. Deus tem um propósito em todas as coisas, até mesmo no dia mau. Até mesmo nas situações contrárias, até mesmo no sofrimento. Mas, queridos, isso sempre são decisões, né? Com o Senhor, tudo é decisão. Nós precisamos decidir como é que nós queremos passar pelas situações contrárias. Nós precisamos, queridos, buscar em Deus forças e conhecimento da palavra e discernimento para que no dia mau nós não venhamos agir como algumas pessoas agem. Algumas pessoas, quando passam por dificuldades, por tribulações, a tendência delas é se afastar de Deus, e quando, na verdade, o que mais deveriam fazer é buscar a presença do Senhor. Mas há pessoas que são levadas à incredulidade, permitem que o dia mau, que os sofrimentos venham a levá-las à incredulidade. Às vezes sentimento de revolta, às vezes sentimentos ruins sobre coisas que estão acontecendo. Isso faz com que as pessoas esse tipo de pessoa venha sofrer ainda mais, porque quanto mais afastados de Deus nós estivermos, menos nós conseguiremos suportar as situações contrárias, porque Deus é quem nos sustenta. Deus, Ele é o nosso Deus de conforto. Ele nos consola através do seu Espírito Santo, mas para isso nós precisamos estar em plena comunhão com Ele. E não nos afastando no dia mau, e não buscando estar na presença de Deus somente quando tudo está bem, quando tudo dá certo aos nossos olhos naturais. Não, nós precisamos estar na presença de Deus, firmados com o Senhor em todo o tempo. E no dia mau, isso é tremendamente importante, porque só o Senhor para nos dar força, só o Senhor para nos sustentar, nos dar suporte para continuarmos a nossa caminhada, para continuarmos a viver. Sem Deus, queridos, tudo se torna muito mais difícil. E creia, se nós, no dia em que nós passarmos por situações difíceis, nós virarmos as costas para Deus, por muitas vezes nos revoltarmos com o próprio Deus, achando que tudo aquilo que está acontecendo, que está me ferindo, é porque Ele não nos ama, é porque Ele não me ama, é porque Ele não está olhando por mim. Nós estaremos na contramão da verdade, porque o Senhor, Ele se entregou por nós, enviou o seu único Filho para se entregar numa cruz por nós, e hoje é o dia de nós nos lembrarmos disso. Então, que nessa noite nós possamos ser fortalecidos no nosso espírito a esse respeito, e a gente venha entender que mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil, o Senhor, se nós buscarmos a Ele, Ele estará conosco, e nós vamos passar por essa situação difícil, e nós vamos vencer, ainda que não seja da forma como nós desejamos, como nós queremos, mas sim conforme a vontade de Deus. E aí vamos ao versículo de número 4. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Paulo aqui está mostrando nesse versículo que no momento da tribulação, que no dia difícil, que no dia mau, nós podemos contar sempre com o consolo de Deus, se nós estivermos com Ele. Podemos contar, porque Deus, estando na presença de Deus, Ele é conosco. Estaremos sempre com Ele. Mas, queridos, Paulo também nos dá um ensinamento muito importante, que quando Deus trabalha em nossas vidas, nos consolando, nos confortando no dia mau, isso é para algo além dos nossos sofrimentos. Porque, voltando à leitura do versículo, ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, então Deus nos conforta, Ele nos consola, Ele nos fortalece no dia da tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, o Senhor nos consola, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos conforta, mas não só por nós, mas também por outras vidas que nós devemos estar capacitados para consolar e para confortar. Ou seja, o propósito de Deus na nossa consolação, no nosso dia mau, quando Ele nos envia o socorro, quando Ele nos dá um aprendizado, porque todo sofrimento, toda tribulação, toda situação difícil que nós passamos com a permissão de Deus e que depois Ele entra com providência, nos confortando, nos consolando, tirando-nos desse problema, tirando dessa situação, vai fazer com que nós venhamos a ser capacitados para ajudarmos outras vidas. E é o que Paulo está dizendo. Olha, o Senhor, no momento de tribulação, Ele nos consola, mas para que nós possamos ser instrumentos de consolação e de conforto para outras pessoas. Então, meus amados, nós precisamos entender aqui o que Paulo está dizendo, que os propósitos de Deus em nossas vidas sempre serão além de nós. Entenda isso. Aquilo que Deus tem nas nossas vidas sempre será para além de nós, não será só para nos abençoar, não será só para nos confortar, não será só para nos consolar, não será só para nos dar vitória, mas para que nós, depois de tudo isso, venhamos a ser instrumentos em suas mãos para fazermos algo de bom por outras pessoas, para que Ele possa nos usar para cuidar, para consolar, para confortar outras vidas que sofrem. Por isso não estranhe se depois que você passar por um dia mau, depois que você passar por um período de luta, de sofrimento, e que Deus te capacitar, e que Deus te fortalecer, Ele coloque pessoas ao seu lado que estejam passando pelos mesmos problemas que você passou. Geralmente é assim que Ele age, porque aí Ele vai estar te usando para dar uma palavra de fé, de perseverança, assim como Paulo estava dando esta palavra de fé e perseverança à igreja de Corinto. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus se você se permitir ser, para abençoar outra vida, porque você vai poder dizer com autoridade, eu passei por esse dia mau, eu passei por essa situação difícil, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me fortaleceu, o Senhor consolou meu coração, hoje eu estou de pé. É sempre além de nós. Os propósitos de Deus não são somente para nós. Guarde isso, grave isso no seu coração. Vai muito além de nós. Deus quer-nos na sua presença para que nós sejamos, sim, cuidados e abençoados por Ele, mas não só para isso, para que nós possamos ser canais de bênçãos para outras vidas também. Versículo de número 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então Paulo aqui vai falar e vai trazer à memória, e nesse dia de Santa Ceia, é maravilhoso, não é? É maravilhosa essa palavra, porque é dia de nos lembrarmos exatamente disso, do sofrimento de Cristo. E Paulo diz assim, olha, a primeira parte do versículo, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. O que Paulo está nos fazendo refletir aqui é que no dia mau, quando estivermos passando por dias difíceis, por sofrimentos, nós devemos nos lembrar dos sofrimentos de Cristo.
daquilo que Cristo passou aqui nesta terra, daquilo que Cristo sofreu na sua carne aqui nesta terra, das humilhações que Cristo sofreu, dos açoites que Cristo sofreu, da morte de cruz que Cristo passou. Queridos, nenhum sofrimento que nós experimentarmos aqui nesta terra chegará perto ao sofrimento de Cristo. Sabe por quê? Porque por mais que você pense, mas Cristo foi chicoteado, mas Cristo sofreu açoites, ele sofreu violência no seu corpo físico, e você pode pensar, mas muita gente já sofreu coisas iguais ou piores no seu corpo, mas ninguém, nem ser humano nenhum, levou sobre si o pecado de uma humanidade. Ninguém, porque ninguém teria condições de passar por isso. Então, não dá para comparar o sofrimento de Cristo. E quando nós estamos passando por dia mal, isso tem que nos trazer a lembrança, a gente tem que trazer a lembrança, esse sofrimento, sabe para quê? Para exatamente nós não nos afastarmos deste Cristo que sofreu por nós. Para que nós não venhamos a virar as costas para este Cristo porque as coisas não estão acontecendo conforme o nosso planejamento, conforme nós pensamos. Nós precisamos resistir a isso, porque é quando vem o dia mal, quando vem o sofrimento, quando vem a dor, que o inimigo aproveita para tentar colocar nas nossas mentes exatamente isso. Onde está o teu Deus? Aonde está o teu Jesus? Por que você está passando por tudo isso aí? Cadê o teu Deus que não entra com providência? Você está doente. Cadê o teu Deus que não te cura? Você está passando por uma necessidade na sua vida material. Cadê o seu Deus que não te manda a provisão? E o diabo vai tentando colocar isso nas nossas mentes exatamente para que a gente vire as costas para o Senhor, porque o diabo sabe que se nós formos perseverantes a estarmos com Cristo no dia mal, Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos sustentar, e no final de tudo isso, bênçãos serão liberadas sobre nossas vidas. E acima de tudo isso, queridos, do que Deus possa nos dar aqui nesta terra, nós, se perseverarmos com Cristo, nós teremos a vitória que Ele trouxe para nós na cruz do Calvário, que é a nossa salvação, que é a nossa vida eterna, que não tem nada aqui nesta terra que seja maior e melhor do que isso. Então, lembremos-nos dos sofrimentos de Cristo. Lembremos-nos, antes de virarmos as costas para Cristo, antes de nos revoltarmos com Cristo, lembremos-nos de tudo o que Ele passou por nós, em nosso favor, por amor a nós. E aí Paulo, no final do versículo 5, ele diz: assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Queridos, assim como o Senhor Jesus sofreu e morreu por nós numa cruz, Ele mesmo nos traz o consolo no dia da tribulação através do seu Espírito Santo, porque quando Cristo foi assunto aos céus, Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele não nos deixou sós, Ele não nos abandonou. Através do Espírito que habita naquele que crê em Jesus como único suficiente Salvador, nós somos consolados, nós somos fortalecidos. O Espírito Santo de Deus é a presença do próprio Deus aqui nesta terra, porque Ele mora, faz morada em nós, habita em nós. Então, Cristo não só sofreu para pagar um alto preço para nos livrar da morte pelo pecado, mas também deixou o Consolador, o Espírito Santo, Ele mesmo que providencia esse conforto, esse consolo. Mas, queridos, não é de forma imediata que as coisas acontecem. Até porque o Senhor permite algum tempo de sofrimento e tribulação para provar a nossa fé. Porque você já imaginou se Deus desse para a gente tudo aquilo que a gente quer na hora que a gente quer? Seríamos filhos mimados? Seríamos aqueles que têm tudo, facilidade? E será que nós estaríamos na presença do Senhor com um verdadeiro coração de amor, entregando-se a Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode dar? Não, porque o ser humano, ele é corrupto no seu coração. Então o Senhor permite os momentos de sofrimento, de dores, para sermos aperfeiçoados, porque só iremos para a glória, só viveremos a eternidade com o Senhor se conseguirmos ser aperfeiçoados por Ele, se permitirmos ser aperfeiçoados por Ele. E ninguém é aperfeiçoado no momento em que tudo está bem. São as lutas que nos aperfeiçoam. Mas o Senhor, ainda assim,
Ele nos dá a consolação. Como Paulo disse, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, consolo, refrigério. Nós só vamos experimentar no dia difícil, no dia mau, se nós estivermos com Cristo, queridos. Fora da presença do Senhor, vamos sofrer ainda mais. Tenha certeza disso, que Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Não tem outro. Podemos buscar qualquer outra coisa para tentar amenizar as dores que sentimos, e aí muitos se deixam levar pelas drogas, pelo álcool, por coisas carnais para tentar sufocar o seu sofrimento, e um abismo gera outro abismo e o problema só aumenta, porque só em Cristo nós vamos conseguir realmente ter a verdadeira consolação, o verdadeiro conforto, a verdadeira força para prosseguirmos e chegarmos aonde Cristo quer que nós cheguemos, na vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas vamos prosseguir. Versículo de número 6, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 6. Paulo diz assim: mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Aqui Paulo está falando sobre tudo aquilo que ele sofreu juntamente com os seus companheiros que estavam ali na caminhada com ele, e Paulo está falando para a igreja de Corinto, está dizendo, olha, mas se somos atribulados, ou seja, Paulo está dizendo, se eu e mais esses que estão comigo aqui fazendo a obra de Deus, se nós somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se nós somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo estava falando ali, queridos, de que tudo aquilo que ele estava passando, juntamente com aqueles que estavam com ele, era em favor da igreja. Era em favor dos irmãos, dos demais cristãos. Então, Paulo está falando aqui de unidade da igreja também nos sofrimentos. E nós precisamos aprender isso. Unidade da igreja em meio aos sofrimentos. Queridos, a igreja, não podemos nos esquecer, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo. E cada um de nós é membro deste corpo. Juntos, nós seremos verdadeiramente aquilo que Cristo projetou. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos viver em unidade, porque não tem como um corpo viver separado. E nós cansamos de pregar sobre isso, sobre a unidade do corpo, porque uma mão fora do corpo, ela não é nada, está morta. Não tem serventia nenhuma. Nenhum órgão fora do corpo ele tem vida. E nós só temos vida enquanto igreja se nós estivermos em unidade. Em unidade. E a unidade não é só nos dias bons, não é só no compartilhamento das alegrias, das festas, das vitórias, não. É principalmente no dia do sofrimento. É isso que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Olha, tudo que eu estou passando aqui, as lutas que nós estamos passando aqui, é em prol do corpo, é em prol da igreja, é em prol da unidade. Nós precisamos aprender isso, queridos. Essa unidade. Sabe por quê? Porque quando nós passamos pelo dia mau, se nós tivermos esse pensamento, esse entendimento, esta verdade em nós, as coisas vão ser mais fáceis, menos difíceis até, e não mais fáceis, mas às vezes menos difíceis. Versículo de número 7, olha o que diz. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Ou seja, quando nós entendemos que a importância da unidade da igreja, a unidade do corpo, de estarmos participando do corpo e estarmos juntos nos dias bons, nas alegrias, mas também nas tristezas, nas vitórias, mas também nas derrotas, quando nós temos esse entendimento, quando passamos por sofrimento, nós vamos buscar o quê? Estarmos neste corpo, vamos buscar socorro neste corpo, porque quando Cristo ele olha para a unidade da igreja, ele age,
É na unidade da igreja que Cristo age, queridos. Quando Cristo vê um corpo bem ajustado, um corpo que um verdadeiramente se importa com o outro, que dá a mão ao outro, que busca sustentar o outro, é nessa unidade que Cristo trabalha. E aí, queridos, o sofrimento de um passa a ser o sofrimento do outro. Quando um está passando por uma necessidade, o outro também está lhe dando a mão. E vamos passando por tudo isso junto, e o Senhor vai usando pessoas para nos ajudar no dia mau. Jesus, ele age assim. Paulo diz, a nossa esperança a respeito de vós, o Paulo está dizendo, olha, a minha esperança, apesar de tudo que eu estou passando aqui juntamente com estes que estão comigo, a minha esperança sobre vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, ou seja, eu sei que você, igreja de Corinto, participa do meu sofrimento, você está comigo, você está em unidade comigo, vocês também vão participar da minha consolação. Ou seja, a igreja precisa aprender a participar do momento de dor e do momento de alegria, consolando um ao outro. Quando um está caído, é para o outro vir e dar uma palavra de Deus para aquela vida, uma palavra de renovo, de fortalecimento. Quando um está passando por uma adversidade, é para que o outro venha a orar, a interceder por ele. Unidade da igreja é onde Cristo trabalha. Se você, no dia mau, procurar estar afastado desse corpo, pode ter certeza, o teu sofrimento vai demorar mais. Versículo de número 8, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo aqui fala sobre uma situação que ele e os seus companheiros viveram na Ásia. A Bíblia ela não especifica que situação difícil foi essa, mas Paulo diz aqui que foi uma situação tão difícil que o abateu tremendamente ao ponto deles temerem a morte. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Algo que aconteceu com eles que eles não tiveram forças humanas para suportar. É humano, queridos. O sofrimento é humano. Ninguém é super-herói, ninguém é super-homem, ninguém é super-crente que passa por momentos difíceis na vida e acha que pode suportar tudo sorrindo. Não. O apóstolo Paulo está dizendo que ele passou por dias difíceis na Ásia juntamente com os seus, ao ponto de eles temerem pela sua própria vida. Ao ponto de não terem forças para suportar. Tem momentos das nossas vidas que nós vamos nos sentir assim, sem força nenhuma para suportarmos as tribulações, as situações da vida, nos abatemos de tal forma que perdemos essa força, que perdemos a nossa força. Por quê, queridos? Para que Deus faz isso conosco? Para que nós venhamos a ver que sozinhos nós não temos capacidade para passar por certas situações. É natural do ser humano se abater em certos momentos das suas vidas, dependendo do tamanho da sua luta. É natural. E nós não podemos também trazer esse peso para nós. Porque eu sou fraco. Porque eu não tenho fé. Não é isso, queridos. É porque você é ser humano. Se você hoje está passando por uma luta aí, por um problema na sua saúde, por um problema na sua casa, por algo que você perdeu, por um sentimento que está aí te causando dor, queridos, entenda, você é ser humano. Você pode passar, você pode sentir, mas a diferença na sua vida vai acontecer conforme a sua postura, a partir disso que você sente. Entende? E aí o versículo 9 diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo fala aqui que esse momento que aconteceu de dificuldade na vida deles, dele e dos seus, daqueles que estavam com ele, que esse pensamento de morte que eles tiveram, que esse medo da morte que tiveram naquela dificuldade, era para que eles não viessem a confiar na própria força.
Entende? O Paulo diz, contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Ou seja, Paulo diz, o Senhor permitiu que nós passássemos por isso para nós não confiarmos na nossa própria força, não acharmos que por nós mesmos, sozinhos, nós podemos vencer as tribulações. Não, mas que se submetessem a Deus naquele momento e em todo o tempo. É assim, e Paulo nos dá essa lição. Sabe por quê? Porque só Deus, só o Senhor tem todo o poder para agir, para mudar situações. Ele é o único que tem poder até para ressuscitar mortos. Não há impossíveis para Deus. Nosso Deus é todo poderoso, mas nós só vamos experimentar esse poder sobre nós se nós permanecermos crendo firmes e não no dia mal virarmos as costas para Ele, e não no dia mal nos revoltarmos contra Ele, e não no dia mal acharmos que nós vamos resolver as coisas do nosso jeito. Não é assim, queridos. Não é assim. Por mais que você esteja sofrendo, por mais que as coisas não saíram conforme a sua vontade, não adianta você acusar a Deus, você colocar a culpa em Deus, porque Deus, Ele não tem culpa dos nossos sofrimentos. E entenda, Deus permite sim para nos ensinar, para nos capacitar, para nos fortalecer. Mas se nós ficarmos firmados com Ele, se nós estivermos juntos como corpo e firmados no cabeça que é Cristo, no cabeça deste corpo que é Cristo, queridos, nós vamos experimentar o poder de Deus. E esse poder não quer dizer que Deus vai fazer aquilo que eu desejo, mas esse poder vai fazer com que a minha vida seja transformada a tal ponto que eu comece a entender que eu tenho que me submeter a Deus e que a vontade dele é soberana e que ele sempre tem o melhor. O propósito dele é sempre o melhor. E não, queridos, queremos que Deus seja um caixa eletrônico onde eu coloque um cartão, digite uma senha e ele me dê de volta aquilo que eu queira. Não é assim. Com Deus não é assim. Mas tenha certeza que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ainda que não seja do jeito que você quer, as permissões de Deus para a sua vida, ainda que não estejam acontecendo as coisas que você deseja no coração, vai ser sempre para o seu melhor e vai ser sempre também para edificação de outras vidas. Compreenda isso. Versículo de número 10 diz assim, vamos ler Jeremias capítulo 15, versículos 5 e 8. Eu quero corroborar sobre esse assunto com Jeremias capítulo 15, do versículo 5 a 8, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Queridos, que nós venhamos a confiar na força que vem do Senhor e não em nós mesmos. Se nós permanecermos firmes com esse Deus, nós vamos passar pelo dia mal, nós vamos ser regados pelas águas do Senhor e nós vamos ser fortalecidos ao ponto de, quando passar tudo isso, nós darmos frutos. Aprenda isso. Nem tudo é de acordo com a nossa vontade. É sempre de acordo com a vontade e com os planos de Deus, mas sempre será o melhor. Então, que você deixe de confiar na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. Passe a confiar no Senhor, porque tenha certeza que quando nós fazemos isso, quando nós nos submetemos a Ele, Ele vem e faz das nossas vidas árvores frutíferas, árvores que vão ser cada dia mais fortalecidas e frutificarão para Ele. E nós vamos ter a paz que excede todo entendimento, e o dia mau vai passar, e nós vamos continuar avançando para o prêmio maior, que é o prêmio da nossa salvação.
Versículo de número 10, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo então está aqui afirmando para a igreja de Corinto: olha, passamos por situações contrárias, passamos por momentos difíceis. Paulo foi preso, Paulo sofreu também no seu corpo, Paulo sofreu várias situações, mas Paulo está aqui afirmando: a qual nos livrou, livrará de tão grande morte. Ou seja, Paulo está dizendo que apesar dos dias difíceis que ele passou e daqueles que ele ainda passará, ele vê a mão do Senhor sobre sua vida. O Senhor o havia sustentado, o Senhor o havia consolado, confortado, fortalecido e livrado de situações difíceis, e Paulo cria que continuaria a ser assim. Paulo cria no Deus Todo-Poderoso a quem ele servia. Paulo não desistiu de caminhar com o Senhor, de servir ao Senhor por causa das situações que passou, porque a fé de Paulo era o que o movia. E, meus irmãos, a gente precisa ter essa confiança em Deus, essa fé no Senhor, para que a gente possa vencer no dia mal, para que a gente possa passar pelas situações contrárias da vida, para que a gente possa usufruir do aprendizado que o Senhor está nos dando. Nesse dia mal, não adianta, queridos, passarmos pela situação contrária e não aprendermos nada com isso, porque senão não tem crescimento. E o que o Senhor quer para nós é crescimento cada dia, um dia de cada vez, um passo atrás do outro, um degrau após o outro, queridos. E as situações difíceis, volto a te falar, é que nos trazem crescimento, é que nos trazem lições. Mas Deus nos sustenta. Se nós estivermos com Ele, ainda que passemos pelas lições, Deus nos sustenta. Ele não nos deixa prostrar, Ele não nos deixa esmorecer, Ele não nos deixa abater, Ele é conosco, queridos. Faça uma reflexão de tudo que você já passou na sua vida até aqui, desde o tempo que você está na presença do Senhor. Quantos não foram os livramentos que Deus não te deu? Quantas situações difíceis você já não passou, mas Deus te sustentou? Lembre-se disso sempre, queridos. Traga à memória aquilo que te traz esperança. E não olhe com seus olhos naturais para a situação difícil que você está passando. Creia no Deus Todo-Poderoso, a quem você decidiu servir um dia, senão a sua fé é em vão. Se você diz que tem fé, mas quando a situação contrária vem, você se prostra, você não quer mais saber de Deus, você desiste de tudo, a sua fé, ela inexiste, queridos. Precisamos verdadeiramente confiar nesse Deus acima de todas as circunstâncias. É fé, queridos. É fé. É a fé no Senhor que vai fazer com que Ele nos sustente, com que Ele nos conforte, com que Ele nos fortaleça, com que Ele nos dê a vitória. Eu quero encerrar com o versículo de número 11, que diz assim: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, Paulo, por fim, ele fala da importância das orações da igreja. Ele fala à igreja de Corinto: ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Ou seja, o que Paulo estava mostrando que é muito importante quando um membro do corpo está passando por dificuldades, está passando por algo que humanamente nós não podemos ajudar a resolver, que a igreja interceda, que a igreja ore, que o corpo esteja junto, buscando em oração o socorro de Deus por este que está sofrendo, por este que está passando por dores, por este que está passando por necessidade. É o corpo, queridos. Então que nós, meus irmãos, que nós, como igreja do Senhor, aprendamos que precisamos orar, interceder pelos nossos irmãos que estão sofrendo, pelos nossos irmãos que estão passando por dia mal, pelos nossos irmãos que estão enfraquecidos na fé. Nós devemos ser esses instrumentos nas mãos do Senhor para o fortalecimento da sua igreja, do seu corpo. E cada membro é importante, cada membro. Nós não temos que ser igreja, queridos, apenas quando nós estamos dentro do templo. Nós precisamos ser igreja, corpo em todo
tempo. Então, se você, onde você congrega, você tem comunhão com seus irmãos, se você sabe que o seu irmão está passando por uma necessidade, se você sabe que o seu irmão está doente, meus irmãos, ora, clama ao Senhor, liga para Ele. Nesse momento de pandemia não estamos podendo visitar as pessoas em suas casas, porque é importante visitar, mas é um momento que nós não estamos podendo fazer isso, mas isso não te impede de ligar para o teu irmão e saber como é que ele está, e saber se ele está passando por uma necessidade, e saber se ele está precisando de uma oração, e você orar com ele no telefone. Deus nos deu a tecnologia para isso, queridos. Está aí. Não tem, queridos, desculpa para nós deixarmos de ser igreja. Nós temos que ser igreja, e é orando e é sustentando um ao outro em oração, em intercessão, porque a oração é uma arma poderosíssima que Deus deixou para nós. E nós precisamos usar. Mas também quero dizer para você que está sofrendo nessa noite, que está passando por um problema, por uma angústia, você que está aí, veio ouvir essa palavra talvez, ou vai ouvir depois, está passando por um momento de total desespero, por algo que te aconteceu, ou que está te acontecendo. Eu quero te dizer, não deixe de buscar a unidade do corpo. Não se afaste do corpo, não deixe de buscar ajuda, porque Deus trabalha através da vida dos nossos irmãos, porque Deus coloca pessoas para nos ajudar, porque Deus coloca pessoas para nos fortalecer, para orar por nós, para nos trazer uma palavra no dia da dificuldade. Nós busquemos, queridos, ajuda no dia mau, e que você possa compreender isso. Deus quer o seu bem. Deus quer o melhor para a sua vida. E o melhor para você nem sempre será aquilo que você deseja, mas aquilo que Deus já separou para você. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, a igreja, queridos, o corpo, vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Nós estamos disponíveis para você, mas você precisa estar com o seu coração disponível para Deus, porque nós seremos apenas instrumentos e Ele é quem fará a obra na sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós queremos orar. Quero orar pela sua vida, quero orar por você que está aí passando por um dia difícil, passando por momentos de dificuldade, por dores. Talvez você tenha tido alguma perda, talvez você esteja com alguma doença física, algum problema emocional. Eu quero orar pela sua vida, eu quero que nesse momento você feche seus olhos aí no seu lugar. Se você estiver com a sua família, se deem as mãos, vamos orar, sustentar um ao outro nesse momento de oração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, bendito, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Senhor, eu quero apresentar a Ti a Tua igreja, Senhor, o Teu corpo, como o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai. O Senhor tem planos, propósitos, projetos em nossas vidas que muitas vezes nós desconhecemos, não entendemos. Há circunstâncias que acontecem, Pai, e que muitas vezes nos levam à incompreensão, mas nós te pedimos, Senhor, que fortaleça a nossa fé. Que nós não nos afastemos de Ti, Senhor. Não permita que nesse momento de dor, de sofrimento, o inimigo sopre nas nossas mentes que Tu não estás conosco, que Tu nos abandonaste, Senhor. Nós sabemos que Tu és um Deus todo-poderoso, o Deus da consolação, o Deus que nos dá, Senhor, aquilo que nós necessitamos. Senhor, fortalece, Senhor, as nossas mentes, leva cativa a Ti, Senhor, para que o inimigo não venha alcançar o objetivo de nos afastar de Ti. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vá tocando em cada vida, Senhor, que está me ouvindo agora, ouvindo esta oração e que está necessitando de um socorro, de um consolo, de um conforto do Senhor. Toca, Senhor, nestas vidas agora, Pai. Trabalha em seus corações, meu Deus, nas suas mentes, Senhor. Senhor, que Tu venhas a sustentá-los agora, a fortalecê-los, Deus. Que eles possam sentir a Tua presença, Pai, o toque do Teu Espírito Santo nessa hora, e sejam consolados, confortados, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que estas vidas possam ter nos seus corações, Pai, a certeza de que Tu não os abandonastes e que também, Senhor, Tu venhas a levantar a Tua igreja para estar com cada vida que sofre, Deus, que interceda, Pai, por aquele que está sofrendo, que dê a mão, Pai.
porque nós carecemos, Pai, sempre uns dos outros, porque somos um corpo, Deus. E é na unidade, Pai, que o Senhor trabalha, Deus. Então, continua a nos fortalecer como corpo, como igreja, que possamos ter nos nossos corações o desejo de orar pelos nossos irmãos, apoiar os nossos irmãos, Senhor. E não viremos as costas para eles também, porque a igreja não é apenas aquela que está nas quatro paredes, mas é muito além disso, Senhor. E que nós entendamos que também o propósito que Tu tens nas nossas vidas vai sempre para além de nós. Tu nos abençoa para sermos abençoadores. O Senhor nos fortalece para que nós sejamos instrumentos de fortalecimento, Deus. Senhor, coloca um coração, Pai, sedento pela Tua presença em cada uma dessas vidas, Deus. Coloca um coração, Senhor, cheio de amor por Ti. Aquele que está passando por um momento difícil agora, que ele queira, Senhor, buscar mais de Ti nesse momento. E que Tu venhas a agir, Pai, com consolo, com conforto, com fortalecimento. Dá a vitória para a Sua igreja, Deus, para o Teu povo, Senhor. Que nós não venhamos a negligenciar com a nossa fé. Que nós venhamos a buscar em Ti tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Porque só Tu és Deus, só Tu és todo-poderoso, só Tu ressuscita mortos, só Tu podes fazer todas as coisas e nós cremos, Pai. Mas, acima de tudo, nós nos submetemos à Sua vontade soberana, Deus. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Porque Tu levaste sobre si, Pai, as nossas dores, os nossos pecados. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque tudo que Tu passou foi por amor. E nós Te agradecemos. Te louvamos e bendizemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Queridos, graças a Deus, que o Deus da consolação possa estar agora habitando aí no teu coração e transformando esses sentimentos que talvez vocês estivessem no teu coração. Essa palavra possa ter ido diretamente fazer aquilo que ela se propõe, que é edificar, transformar, confrontar também, Deus. Muito obrigado porque você, nesse momento, esteve aqui reunido conosco e em oração, em comunhão. Eu quero, antes de encerrarmos, quero dar-vos fazer nosso momento de dízimos e ofertas primeiro. Quero lembrar a você que dizimar e ofertar precisa ser feito com entendimento e com alegria. A palavra de Deus nos ensina isso. A tua tela está aí, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O Senhor nos ensina, por intermédio da sua palavra, que nós devemos honrar a Ele com as primícias de toda a nossa renda, ou seja, com a primeira parte. Ele não só nos ensina a dizimarmos, como a entregarmos as primícias, ou seja, a primeira parte de tudo que nós recebemos, nós devemos separar para o nosso Deus em forma de dízimo. E ele nos ensina também a ofertarmos com alegria, conforme Deus coloca nos nossos corações. Mas, queridos, nada disso adianta fazer, dizimar e ofertar, se eu não tiver entendimento, se eu não tiver alegria em fazer. Eu não posso dizimar e ofertar constrangido. Ah, porque alguém está dizendo para eu fazer. Ah, porque estão me impondo fazer. Não. Você precisa ter entendimento do que a palavra te ensina. Tendo isso, você vai ter paz. E você vai entregar o seu dízimo sem o menor problema, com paz no seu coração. Você vai ver que através da tua fidelidade a Deus, do teu entendimento, da tua obediência, Deus vai continuar suprindo as suas necessidades, como o versículo 10 diz aí, o Senhor vai encher fartamente os teus celeiros, ou seja, não vai faltar nada para você, nada na tua casa, vai transbordar de vinho os teus lagares, prosperidade. Nós não cremos na teologia da prosperidade, não, mas nós cremos na prosperidade que Deus nos dá através da nossa obediência e fidelidade. Então, se você tem esse entendimento, se você é membro da nossa igreja, continue a fazer o seu dizimar e ofertar. A conta da igreja está aí na tela. Você tem feito isso com muito zelo. Eu louvo a Deus pela sua vida.
Continua a fazer o seu ofertar. Se você está nos assistindo e não é da nossa igreja, não dizime na nossa igreja, dizime na sua igreja, na igreja em que você é alimentado pela palavra, em que você é pastoreado, é cuidado. Mas se você estiver nos assistindo e desejar enviar uma oferta de amor, que você faça conforme Deus colocar no seu coração. Amém? E que Deus continue a te abençoar rica e abundantemente em nome de Jesus. Quero dar alguns avisos da semana. Na próxima quinta-feira daremos continuidade à nossa série de mensagens, ensinamentos de Paulo ao escrever as 7 igrejas. Semana agora nós vamos meditar nos ensinamentos que Paulo deu quando escreveu a igreja de Éfeso. Então estaremos aqui meditando nesta palavra, nesta mensagem, aprendendo mais de Deus a respeito daquilo que Ele tem para nós com essas cartas de Paulo. No sábado nós teremos a nossa live. Nesse sábado agora nós não tivemos, não foi possível fazer, mas no próximo sábado nós estaremos aí às 18 horas no Instagram com o nosso Papo sobre a Verdade. E na próxima semana, às 18 horas, Escola Bíblica Dominical e às 19 nosso culto da noite. Cremos que no terceiro domingo desse mês nós já estaremos no nosso novo templo, cultuando ao Senhor naquele lugar e Deus continuará a operar. Então, que você, na próxima semana, ainda continue ligados conosco, no nosso Facebook, no nosso Instagram, porque a nossa programação ainda será online. Tá bem? Eu quero convidar aqui a Juliana, minha filha, que hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é aniversário da minha mãe, faz 75 anos. Ela está aí, com certeza, acompanhando conosco a transmissão. Então, eu vou convidar a Juliana para vir aqui, fazer uma oração pela sua avó. Com certeza ela vai ficar muito feliz por isso. E eu vou pedir para ela fazer uma oração. E após essa oração, ela fazer a oração final e nos despedir aí. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por esse dia. Venho, Pai, nesse dia, Pai, apresentar a vida da minha avó, Senhor, a Vera, Senhor, a Ti. Te pedindo, Pai, que o Senhor derrame bênçãos e mais bênçãos sobre a vida da tua filha. Pedindo que o Senhor fale ao seu coração, te pedindo que o Senhor abençoe todas as áreas da sua vida, Pai. Que o Senhor dê saúde, força, Pai, e muitos anos de vida a mais, Senhor, na tua presença no meio de sua família. Te somos gratos, Senhor, pela vida dela, Pai. Te pedimos ser com ela, Pai, ser com meu avô, ser com toda a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus. Ainda na sua presença, Senhor, queremos te agradecer por esse domingo, por esse culto, Pai, pela tua palavra que foi ministrada aqui, pelos teus louvores, por tudo que o Senhor falou com cada um de nós nesse dia, Pai. Viemos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, que venhamos a ter uma semana abençoada na sua presença, que o Senhor venha preparar, Pai, uma semana de vitórias, uma semana de renovo, Pai, que o Senhor possa, Pai, ser conosco em cada passo a ser dado ao longo dessa semana, meu Deus. Te agradecemos por todas as coisas, Senhor, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Espalme suas mãos. E que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as vossas vidas, sobre a vida dos vossos filhos e sobre a vida dos filhos dos vossos filhos, hoje e para todos sempre. E toda a igreja diga amém. Uma semana de bênçãos, irmãos.